Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele seja dada toda a nossa adoração. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, povo de Deus. Aleluia. Para a glória do Deus vivo, estamos no terceiro dia dessa poderosíssima campanha. Combater contra as obras das trevas. O Senhor tem nos dado vitória. A bênção é sobre o povo de Deus. Aleluia. E nossa Bíblia Sagrada, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 4, que diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Aleluia. Vamos compartilhar a igreja, aleluia, com a ferramenta maior, aleluia, que é a oração, aleluia. Vamos bombardear as obras das trevas agora. Você tem autoridade, então começa a repreender aí agora. Se você tem a Bíblia, pega a espada na tua mão, aleluia. Vamos guerrear, vamos guerrear. Soberano Deus e eterno Pai, queremos tributar ao Senhor a honra, a glória, a louvor, a adoração. Queremos ser amado nesse momento. Leva, chore, decantaraia. Chore, camaia, chore, camabacantaraia. Repreender, Senhor amado, bombardear o inferno agora. Com o nosso clamor, com a nossa oração, com a nossa súplica, Senhor amado. Vai localizando agora o inferno. Vai localizando as obras das trevas. Vai localizando o Senhor amado, aleluia. Queima, 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 queima. Queima, Senhor amado, bombardeia agora, bombardeia, clame, clame, clame. Clame, 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 aleluia, isso. Rabachora da canaraia. Da vitória da igreja, da vitória do teu povo. Recebe, Senhor amado, mais esse dia de campanha. Viemos aqui para te adorar. Viemos aqui para te adorar. Viemos aqui para te adorar. Da vitória da igreja nessa tarde. Da vitória do teu povo nessa tarde. Aleluia. Estamos clamando diante da tua soberania. Estamos clamando diante da tua glória, Deus Todo-Poderoso. Queima, 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 queima. Senhor amado, bombardeia as obras das trevas agora. Louvando que manda, o Senhor amado. Sai daí em nome de Jesus Cristo. Sai Pombagira, sai Predomínio, sai Maria Padilha. Queima espíritos de enfermidade. Vai cair poder agora, aleluia. Doença nos ossos, doença no sangue, doença na cabeça. Sai câncer nos ossos. Sai sangue nas mamas. Sai câncer, sai. Queima, 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 Senhor. Da vitória do teu povo, da vitória da tua igreja nessa tarde. Que nessa tarde o Senhor venha receber, meu Pai, o sacrifício dos teus servos que chegaram, Senhor, nessa tarde, debaixo de chuva. Senhor amado, Rabachora de Candaraia. Nós chegamos aqui para te adorar. Maravilha, meu Deus. A presença dele é real em nosso meio. Glória ao Senhor. Ele chora de Candaraia. Julião do Rebaço e de Candaraia. E nessa tarde, Senhor amado, o Senhor possa usar a tua serva com poder, autoridade, sabedoria. Que nessa tarde, Senhor, a tua palavra, meu Pai, ela baixou da araia. Você continua falando aos corações. Que nessa tarde, Senhor amado, teu poder, por abaixo e manda a bacana araia, continue sobre as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você pode adorar, adore o nome do Senhor. Você fica exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Isso. Adore, aleluia. Irmã Gislaine, na oportunidade, pregando a palavra do Senhor. Deixa Deus te usar, aleluia, glória. Pai do Senhor Jesus Cristo, igreja. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Deus. Podem se sentar, meus irmãos. Quero agradecer ao nosso Senhor pela oportunidade, ao pastor, à missionária, de hoje estar aqui trazendo uma palavra. Ontem, enquanto eu me preparava, eu orei a Deus e no momento que eu me ajoelhei, eu falei: Senhor, fala comigo em todo momento.
E desde que eu comecei me preparando, adorando ao Senhor com os hinos da harpa, o primeiro hino da harpa que o Senhor me leva é aquele: eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. E é com amor que eu me preparei, meus irmãos. Eu peço ao Senhor, eu peço ao Espírito Santo de Deus que Ele venha me conduzir. Eu estudei, tentei buscar o melhor para trazer para os meus irmãos. Eu vou ler novamente aqui uns versos, um versículo antes que fala assim: e João ouviu no cárcere falar os feitos de Cristo e enviou 2 dos seus discípulos. Ele enviou 2 dos seus discípulos até Jesus Cristo para saber se verdadeiramente era ele ou tinha que esperar o outro. E como já lemos aqui, quando Jesus respondeu-lhes e disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvides e vedes. Quando eu estava estudando, o Senhor me levou para ler novamente a história de João, a vida de João. E nos 4 evangelhos de Jesus Cristo nós encontramos o relato sobre quem era João. Que João foi o último profeta que anunciava a vinda do Messias. E nós podemos ver que João, em todo momento, quando ele manda perguntando, quando houve naquele momento aquela dúvida, João era aquela pessoa santa, justa perante os olhos do Senhor. Mas naquele momento ele teve aquela dúvida, ele teve aquela aflição, porque assim somos nós. Nós somos seres humanos e nós estamos propensos a duvidar. Quantos momentos nós estamos passando onde Jesus Cristo tem falado conosco, nós temos visto Deus agir na vida do nosso próximo e duvidamos se Ele é capaz de assim fazer na nossa vida. Mas assim mesmo, como também nos diz na palavra, Jesus Cristo ele tem feito maravilhas. Ele é o nosso Salvador. E conforme eu fui estudando, o quanto João conhecia Jesus, eu me fui encantando cada vez mais. E em Lucas, no capítulo 1, versículo 41, fala assim: e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. João estava no ventre da sua mãe Isabel. Quando Maria, que carregava o nosso Salvador, chegou, ela se encheu da presença do Espírito Santo, porque quando nós estamos na presença de Deus, não temos como não ser cheios. Quando nós sentimos, somente sentimos, nós não tivemos o privilégio que muitos tiveram de ver Jesus Cristo em pessoa. Mas nós somos abençoados porque pela graça do Espírito Santo de Deus nós podemos sentir a presença do nosso Deus. Nós temos o acesso ao nosso Jesus. Nós temos o livre acesso a Jesus Cristo. Vocês imaginem se hoje fôssemos dependentes da lei, mas naquele momento em que Jesus inspirou a palavra, diz que o véu se rasgou. Se rasgou de cima a baixo, e assim nós podemos ter a presença de Deus, temos esse acesso ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele foi morto e crucificado para nos salvar. Ele foi morto e crucificado por amor a mim e a ti. E assim não tem como se maravilhar, porque desde o ventre da sua mãe, João Batista conhecia o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sentia naquele momento. E conforme eu fui estudando, fui buscando. Da mesma maneira, quando Jesus chega até a presença de João Batista para ser batizado, aleluia, o próprio fala assim, e está, como falei, está relatado nos 4 evangelhos. Se meus irmãos quiserem depois procurar, está em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. E quando Jesus Cristo chega na presença de João Batista, em Mateus nos relata assim. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu em verdade vos batizo com água
para que o arrependimento. Mas quem é aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar as alpargatas da sua sandália. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus! E na sequência, no capítulo 13, aqui, no versículo 13, está assim: então veio Jesus a Galiléia a ter com João junto ao Jordão para ser batizado. Mas João, opondo-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim. Jesus, porém, respondeu-lhe e disse: deixa por agora, porque assim convém cumprir a justiça. Glória a Deus! Quando Jesus chegou lá, ele sabia que era o Messias, ele sabia que era o nosso Salvador. Mas naquele momento em que ele estava no cárcere, ele duvidou. Ele estava fraco, ele estava abatido, e assim acontece conosco. Eu tentava estudar falando: Senhor, onde que eu vou encontrar aqui na leitura da palavra a explicação para bombardear as obras do mal, Glória a Deus! as obras das trevas? Mas está aqui, está afirmado na palavra. Quando nós buscamos o conhecimento, quando nós nos firmamos na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, nós estamos firmando nossos pés na rocha, que é a palavra, que é Jesus Cristo. Como vamos combater o mal, as trevas, se nós não estivermos em Jesus Cristo? Se não nos firmamos os nossos pés na presença do Senhor, na rocha, na palavra, que é Ele. E o nosso escudo, a nossa força, a nossa espada é a palavra. E é nela que nós temos que buscar. Maravilha. Da mesma maneira, aqui no capítulo 11, no versículo 5, diz assim: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciarmos o Evangelho. O que eu entendi nessa passagem? O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele faz as maravilhas. E hoje Ele tem os seus profetas. Ele usa para fazer as maravilhas aqui, porque Ele ainda é o nosso Deus. Ele é eternamente. Salvador. Mas o que eu entendi, no meu entendimento, os cegos, outra hora nós éramos cegos espirituais. Nós éramos surdos porque não queríamos ouvir a palavra do Senhor. E muitas das vezes, logo após nós entendermos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, de aceitarmos, nós queremos nos tornar surdo, queremos nos tornar cego novamente, queremos morrer espiritualmente porque não buscamos nos firmar na palavra do Senhor. E Ele constantemente tem falado durante esses 2 dias, assim como usou missionários ou o pastor falando, para não ser aquela cana que balança, firmar os nossos pés em Jesus Cristo, estar sempre fazendo a leitura da palavra, a palavra de Jesus Cristo, que a Bíblia Sagrada é o nosso guia, o Espírito Santo que nos guia. Quando formos orar, fala: Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento. Eu não quero ser enganado, eu não quero ser levado por falsos profetas, porque eles existem. Eles existem. Tem pessoas que usam, lê a palavra e distorcem completamente aquilo que está escrito. Mas quando você for ler, fala: Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento. Eu necessito ter o discernimento do Teu Espírito Santo, porque sem o discernimento não temos como bombardear o mal. E a partir do momento que nós sabemos que o mal, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, é bombardeado, temos que estar firmados na palavra dele, temos que viver conforme a palavra nos diz, santos e justos. É claro que nós somos falhos, somos pecadores, mas todos os dias, em todo momento, temos que pedir: Senhor, perdoa os meus pecados, me ajuda a viver em santidade conforme a Tua palavra me ensina, porque é dessa maneira que nós vamos bombardear o mal. Então, meus irmãos, em todo momento eu fico buscando onde que eu vou encontrar. E Jesus foi ministrando, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. Onde nós encontramos, como nós bombardeamos o mal? É acreditando que o nosso Jesus, o Deus que nós servimos, Ele é maravilhoso. Ele é capaz de coisas inacreditáveis aos nossos olhos, ao nosso entender. Deus é todo poderoso. O Deus que nós servimos, se somos verdadeiramente convertidos, nós sabemos que Ele é o nosso Deus que tudo pode e
firmados na presença dele, na palavra dele, nós vamos conseguir combater, bombardear as obras do mal. Mas para isso, o que a palavra nos ensina? Que nós temos que orar, que nós temos que vigiar, que nós temos que jejuar. Não adianta eu chegar e querer fazer algo se eu não estou buscando, se eu não estou jejuando, se eu não estou orando. Não somente me apegar na oração do irmão. Eu tenho que buscar, eu tenho que jejuar, eu tenho que dizer: Senhor, me ajuda. De que maneira? Como que eu posso agir? Senhor, é nesse momento que eu tenho que ficar calado, Senhor, e somente adorar, somente louvar e deixar a tua mão agir. Nós temos que buscar esse discernimento. Há poucos dias, no culto de ensinamento, o pastor falou assim, que vai ter momentos em que é a nossa ação. Somos nós naquele momento, porque Deus nos capacita. O Espírito Santo de Deus, ele nos capacita para agirmos. Então, queremos bombardear o mal, nós temos a capacidade em Cristo Jesus. Por através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus nós podemos. Mas para isso temos que estar firmados na palavra. Não temos que ser tolos, não temos que ser pessoas, perdão a palavra, analfabetos espirituais. Temos que buscar, porque o Jesus Cristo fala, o Senhor fala que se nós pedirmos, Ele nos dá sabedoria, Ele nos capacita. E é dessa maneira que o Senhor tem agido nas nossas vidas. Eu creio que todos aqui são pessoas que estão buscando constantemente, porque todos os dias nós buscamos ser santos, firmes, fiéis na palavra do Senhor, viver conforme o Senhor quer que seja na nossa vida. Assim o pastor falou também na sua pregação, que não podemos estar dando atenção a falsos profetas. Outra coisa que me chamou muito a atenção quando ele falou ontem, e tem falado de algumas pregações, quem tem acompanhado as campanhas sabe, o crente ele passa por aflições. No momento em que a gente passa por aflição, quando vem aquele bombardeio do mal contra nossas vidas, muitas das vezes aquelas aflições, a gente se desespera, é normal, eu sei porque eu mesmo muitas das vezes me desespero, mas não temos que temer, porque se servimos verdadeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ser curados, nós vamos ser libertos, e dessa maneira que o Senhor quer. Quando fala aqui, e aos pobres é anunciado o Evangelho, me lembrou quando naquele momento em que eu falei: Senhor, fala comigo desde o louvor até a palavra quando me vem. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Seja uma pessoa disponível na obra do Senhor. O Senhor não quer somente crentes sentados esperando ser abençoados. Não podemos ser assim. Seria muito bom se a gente fosse somente chegar, sentar, ser abençoado e ir embora. Mas não. O Senhor quer pessoas disponíveis. O mundo está aí fora. O mundo está constantemente atacando e bombardeando Satanás, que é a nossa cabeça, numa bandeja todos os dias. Mas vamos buscar a face do Senhor, orar, jejuar, repreender pelo poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias do mal. Vocês já pararam para pensar os livramentos que a gente não vê, mas que o Senhor dá para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo? Há poucos dias eu estava vindo aqui para a igreja, quando eu fui atravessar a rua, eu nem vi quando o carro passou por mim. O Senhor falou assim: Deus te deu livramento. Eu falei: glória a Deus, porque eu estou indo para a casa dele adorar. Eu não ouvi, mas da mesma maneira foi algo material, algo físico que passou por mim. E o espiritual, aquilo que a gente não vê, porque a palavra diz: ao nosso redor nós temos anjos, mas ao nosso derredor são os demônios. Então, nós temos que estar firmes na palavra. É isso que o Senhor tem falado hoje na sua mensagem. Nós temos que estar firmes na palavra, para que possamos bombardear o mal. Nós temos que viver verdadeiramente. A palavra ela nos ensina, de Gênesis a Apocalipse, ela nos ensina tudo que nós devemos saber. Quando você for se ajoelhar, quando você for orar, quando você for ler a palavra, peça o discernimento ao Senhor. Senhor, me dá entendimento. Quando você estiver no culto, quando você estiver adorando, louvando o Senhor, me dá o discernimento para entender o que é a tua palavra, o que é a mensagem
mensagem está vindo aos nossos corações. Porque a maior revelação é a palavra. E quando o pastor, os pregadores estão aqui pregando, falando, anunciando a palavra do Senhor, é a revelação. E através, se vocês prestarem atenção, é nas palavras que o Senhor tem as suas maiores revelações. Temos que ter cuidado. Muitas das vezes estamos tão desatentos no culto que o pregador está falando: você está indo para o inferno, e nós estamos dando glória a Deus, aleluia. Ter a sabedoria, isso quem nos dá é o Senhor. Porque temos que ter cautela ao que nós estamos dando glória a Deus, aleluia. Não somente no culto, em todas as situações da nossa vida. Muitas das vezes nós estamos apoiando algo que não é da vontade de Deus. Em todo o tempo fala: Senhor, isso é tua vontade para a minha vida? É isso que o Senhor quer para a minha vida? Senhor, se eu estou fazendo errado, eu falo assim: se eu estou fazendo errado, não para a minha glória, isso é para a honra e glória do nosso Senhor. Senhor, se eu estou fazendo errado, se isso não te agrada, Pai, me mostra, me ensina. Eu não quero ser uma pessoa amargurada, eu não quero ser uma pessoa torpe, eu não quero ser uma pessoa boba. Eu quero ser uma pessoa que tenha o conhecimento da tua palavra para a honra e glória do teu santo nome, Deus. Eu não quero ser aquela pessoa que causa tristeza ao irmão, porque muitas das vezes nós achamos que o nosso problema é maior do que do outro. Mas nós temos que estar atentos àquilo que o nosso irmão tem passado. Não necessariamente você vai ficar perguntando: fulano, você está passando por isso, por isso. Não. Só de você ver aquela pessoa falar: Senhor, visita. Naquilo que ela está precisando, Senhor, ajuda. Com sabedoria, porque tem coisas que nós não podemos colocar a nossa mão. Quando o Espírito Santo de Deus, quando Deus está trabalhando com uma pessoa, fala: Senhor, trabalha, faz a tua obra, que a transformação venha a ser feita. Mas nunca esquecendo de anunciar o Evangelho do nosso Senhor. Porque esse é o nosso dever, isso é o que o Senhor tem para nossas vidas. Na palavra também aqui, na passagem do capítulo 11, fala como Jesus deu o testemunho de João Batista. Porque aqui fala assim: ele mandou os discípulos de João voltarem e anunciarem a João as maravilhas que ele tinha feito. Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Mas aqui, quando chega no versículo 13, fala assim: porque todos os profetas da lei se fizeram até João. E quando ele fala até João, ele está dando testemunho da vida de João, que João estava levando naquele momento. João, ele foi, como nos diz a palavra, ele foi uma pessoa justa, santa, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor falou como se sucedeu na vida de João. Aquele mesmo que o condenou sabia que ele era justo e santo. Então, meus irmãos, sejamos justos, sejamos santos. Se nós quisermos verdadeiramente bombardear as obras do mal, mais uma vez o Senhor fala: vivam conforme a palavra nos ensina. Se coloquem diante do Senhor, se coloquem: Senhor, nós estamos aqui, queremos fazer a tua vontade, queremos fazer a tua obra. Não seja aquela pessoa acomodada espiritualmente, não. Seja aquela pessoa que está, mais uma vez, o Senhor tem falado, seja disponível na obra do Senhor. Seja aquela, não aquele que somente julga, que somente critica, mas aquele que está disponível para fazer a vontade do Senhor. Porque é assim, a palavra de Jesus Cristo é a cabeça e nós da igreja somos o corpo. E para o corpo funcionar, não que Jesus Cristo dependa de nós, muito pelo contrário, nós somos completamente dependentes da presença dele na nossa vida. Mas nós precisamos buscar, nós precisamos entender que a vontade do Senhor é que nós venhamos servi-los verdadeiramente, sermos transformados, nós sermos verdadeiramente crentes transformados, crentes convertidos. Não sejamos aquele tipo de crente que dá um mau testemunho, porque existe aquelas pessoas que dão um mau testemunho.
Eles não escandalizam a Jesus porque Jesus não pode ser escandalizado. Mas eles acabam, o que acontece? Por causa de muitas das vezes uma congregação é julgada. A congregação onde verdadeiramente é pregada a palavra do Senhor. Muitas das vezes tem pessoas que são torpes, que são grossas, são aquele tipo de crente que amaldiçoa. Eu digo isso com propriedade porque eu conhecia uma assim. Está aqui o meu esposo. Eu nunca imaginei ver ele, eu mesmo não acreditava, vendo ele transformado, porque ele media os crentes por um. Aquele que xinga, aquele que briga, Temos que ser crentes convertidos verdadeiramente, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos servindo ao nosso Deus maravilhoso. Graças a Deus, graças ao nosso Senhor que teve misericórdia das nossas vidas. E hoje eu busco todos os dias falar: Senhor, em todo momento, Senhor, me ajuda que eu venha ser uma pessoa mudada e transformada. Porque em todo tempo nós vamos ser atacados. Mas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quando um ataque vier pelo poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, firmados na palavra, vivendo em oração, vivendo em vigilância, buscando a presença de Deus, todo mal cai por terra. Em nome do nosso Senhor. Eu fiz algumas anotações, mas mais uma vez eu não vou. Não tenho conseguido acompanhar aquilo que eu anotei, mas é a vontade do Senhor. Quando ontem eu estava orando e me preparando, eu falando assim: Senhor, me ensina onde que eu vou encontrar, mais uma vez. Me ensina onde que eu vou encontrar. Porque eu entendi tão bem a pregação do missionário. Eu entendi tão bem a pregação do pastor. Por que na minha vez que eu estou lendo, que eu estou estudando, eu não estou entendendo? E mais uma vez o Senhor falou. Porque a palavra, ela veio primeiro, ela vem para nós, ela serve para todos, né? E a palavra, ela é viva. A palavra, ela é nova. E o Senhor você vai encontrar no momento em que você firmar verdadeiramente os teus pés na rocha, no momento em que você buscar a minha presença de verdade, confiar, porque muitas das vezes eu duvido, confiar verdadeiramente, assim como João Batista duvidou. Quando você buscar, você vai ver que todo mal vai ser bombardeado, todo mal, toda ação das trevas, ela cai por terra, pelo poder do sangue do nosso Jesus. Quando nós dizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós estamos declarando a grandiosidade do nosso Deus. Porque não é somente para buscar aquilo que é benefício somente para nós, porque o maior benefício que nós vamos ter é a nossa salvação. Aleluia. Em nome do nosso Jesus. Busquemos todos os dias a maior não é premiação a palavra que eu quero dizer, mas os irmãos vão me entender. O maior que nós podemos alcançar perante o nosso Senhor Jesus Cristo é quando Deus chamar o nosso nome, o nosso poder. É quando vier a nossa salvação. E para isso nós necessitamos. Constantemente vamos passar. Não vai ser somente uma luta. Durante a nossa caminhada vamos passar por diversas situações onde vamos precisar clamar e lembrar que Jesus Cristo sim é o nosso Salvador. E Jesus Cristo sim é Ele que cura, é Ele quem liberta. Pelo poder do nome do nosso Senhor, pessoas são salvas, curadas. Eu passei por 3 lutos em menos de um ano. Em menos de um ano foram 3 lutos na minha família. Mas para a honra e glória do Senhor eu pude contemplar a salvação no meio dos meus. Em todo o tempo, toda vez que eu ficava, quando eu recebi a notícia, em todo o tempo eu ficava falando, pensando: Senhor, muito obrigado, porque no momento certo Ele me fez entender que em cada alma houve salvação. E é isso que nós temos que buscar. Orar a Deus para Deus bombardear as obras do mal contra pessoas da nossa casa, da nossa família, os nossos amigos que precisam ser libertos.
pessoas próximas de nós que precisam ser curadas. E é assim que o Senhor quer, nós agindo, não parado, mas orando e intercedendo pela presença do nosso Senhor para repreender todo o mal. Meus irmãos, até aqui o Senhor colocou as palavras no meu coração. Eu creio verdadeiramente, porque eu orei, eu busquei e pedi, não para minha honra nem para minha glória, mas eu falei, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha me usar. Eu sou tão pequenina, eu não sou nada, mas eu sou completamente dependente de Ti e da Tua palavra eu necessito. Da mesma maneira que foi ministrado para os meus irmãos aqui, está sendo ministrado novamente em meu coração, porque nós temos que entender que é assim que nós vamos poder bombardear o mal, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É pelo poder do sangue de Jesus em nossas vidas, e que nós possamos entender que verdadeiramente Jesus Cristo Ele é o nosso Salvador. Se naquele momento que estamos duvidando, vamos nos colocar, dobrar os nossos joelhos e falar, Senhor, Senhor, és Tu que estás falando comigo, porque uma coisa que eu quero colocar, quando nós queremos falar com o Senhor, muitas das vezes, Ele não vai chegar e falar diretamente, o Espírito Santo Ele fala no nosso coração, mas Ele usa os seus para chegar e trazer a mensagem. Quando você tiver dúvida, quando você tiver com seu coração aflito, se ajoelhe e ora ao Senhor. Ele tem as respostas para todas as nossas perguntas, porque Ele não temos como medir a grandiosidade do nosso Deus. Ele é o nosso Deus de maravilha. E mais uma coisa, meus irmãos, Ele continua. Ele ainda faz milagres e Ele vai continuar fazendo milagres. Ele é o nosso Deus de milagres. Se apeguem, se segurem e se firmem na rocha de Jesus Cristo, para todo mal cair por terra, todo mal ser bombardeado. Amém? Amém. Aleluia a Deus. Tu és fiel, Jesus. Glória a Deus. Aquilo que você sabe que aflige o seu coração, obras do mal, as obras das trevas que estão bombardeando a sua mente, o seu coração, use o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, bombardeie eles, faça tudo cair por terra pelo poder do nome do nosso Senhor, porque é assim que nós devemos agir. Então use neste momento em que você for orar, use no momento em que você for clamar, use a sua fé e com fé fale, Senhor, bombardeia todo o mal que tem afetado a minha casa, a minha vida, a minha família. É isso que eu lhes peço, meus irmãos, porque nós temos que usar a nossa fé. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, neste momento, mais uma vez, Jesus, estamos entrando em Tua presença, Pai, para clamar a Ti, Deus, pelo poder do Teu santo nome, Jesus Cristo. Toda obra maligna das trevas que se levantou contra a vida dos meus irmãos, contra a minha casa, contra a minha família, Senhor, caia por terra, seja bombardeado pelo poder do Teu santo nome, Jesus Cristo. Vai desfazendo, Senhor, todo o laço das trevas, toda enfermidade, todo o mal que se levantou, Senhor, para atingir essa casa, essa família. Senhor, repreende todo espírito de morte. Oh, Deus de glória, Deus de maravilha, Tu és o único poderoso para repreender pelo poder do Teu santo nome, Deus. Repreende pelo Teu santo nome, Jesus Cristo. Todo o mal seja repreendido em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. O sangue de Jesus tem poder por cada casa
Deus. Lembre-se, essa oferta aí é para Deus. A tua devolução do dízimo é para Deus. O teu voto é para Deus. Nunca faça um intento para homens, sempre será para Deus. Pai, recebe, Senhor amado, a nossa contribuição, o nosso louvor, a nossa adoração, através das nossas finanças. Repreende o migrador, o devorador, o urubu, o pulgão, o gafanhoto. Repreende, Senhor amado, nesse momento, meu Deus, tudo que vem contra as nossas vidas financeiras. Repreende, meu Deus, dá vitória à tua igreja, dá vitória ao teu povo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Saia do seu lugar, que Deus abençoe a nossa querida amada irmã Gislaine, que pregou poderosamente nessa tarde. Foi uma bênção. Que Deus prossiga abençoando a sua vida, seu esposo, seus filhos. Sente, por favor, glória a Deus. Vamos ouvir um rápido testemunho com o diácono Fred. Aleluia. Bem, diácono Fred, testemunhar. Testemunho, glória a Deus, nessa tarde. Maravilha, Jesus. Pessoal, levanta a paz de Jesus, amém? Ontem eu senti vontade de testemunhar, né? O milagre que Deus fez na minha vida, né? Há 18 anos atrás, eu quebrei meus 2 calcanhares, entendeu? Não vou entrar em detalhes, né? Do que foi, entendeu? Mas devido à desobediência ao Senhor, Deus permitiu quebrar meus 2 calcanhares, entendeu? Fiquei muito tempo com as pernas quebradas, em cima da cama, de muleta. Praticamente Deus tirou tudo de mim. Fiquei no zero, entendeu? Até sem família, né? Mas Deus depois ele restituiu tudo de volta. Devido à minha volta ao Senhor, meu arrependimento, entendeu? Deus restituiu tudo. Família, empresa, entendeu? E há 18 anos atrás, eu venho sofrendo com esse espinho na carne, né? E geralmente na perna esquerda. Eu sempre usei uns calçozinhos ortopédicos no sapato, na bota de trabalho, entendeu? Porque não aguentava de dor, entendeu? Porque não aguentava ficar 15 minutos em pé ou meia hora. Doía muito, entendeu? Minha boca ficava inchada, coisa parecida. E de uns 15 dias pra cá, né? Buscando ao Senhor as madrugadas, jejuando, entendeu? Lendo a palavra, pedindo de Deus, né? Mas não a cura. Não que Deus tirasse esse espinho da minha carne. E Deus, esses 15 dias pra cá, Deus me curou. Eu tirei foi um massagista lá na empresa, né? Eu pedi pra ele dar uma olhada no meu pé, né? Tava doendo muito. Aí ele olhou, Fred, entendeu? Tava um pouquinho fora do lugar aqui, mas eu coloquei. E tu pode até olhar sem os calços, entendeu? E eu creio que naquele momento ali, Deus usou aquele homem, entendeu? Pra tirar aquele espinho da minha carne, entendeu? E tava tipo assim no momento certo. Não, já sofreu muito, agora eu vou amenizar, entendeu? A vida dele, entendeu? Mas ele continua me glorificando e no meu caminho, porque senão o espinho da carne não volta, né? Então eu sou muito agradecido por isso, meus amados, porque era 18 anos que eu vinha sofrendo, entendeu? Quem sabe que tem dor no osso, alguma coisa assim, entendeu? Fez alguma cirurgia, alguma coisa, sabe, mas é dor. A dor é insuportável, entendeu? E nada passa, entendeu? Então, eu quero honrar a Deus e glorificar o nome do Senhor, porque, e testemunhar o nome dele e glorificar dele, porque dele veio a cura, entendeu? Eu agradeço a minha vida oportunidade de falar o nome do Senhor, amém? Adora o nome do Senhor, aleluia. Nosso Deus cura, nosso Deus faz milagres extraordinários. Ficamos em pé, igreja, aleluia. Hoje, esse culto do clamor do meio-dia é dirigido pelo ciclo de oração das mulheres que oram, aleluia. Mulheres que oram verdadeiramente. Levanta suas mãos para o céu, aleluia. Adora e agradeça o nome do Senhor, Pai. Leva-nos debaixo da tua proteção. Recebe mais esse dia de poderosa campanha, meu Pai, com o tema, aleluia. Bombardeio contra a sombra das trevas. Que saímos, Senhor, daqui como saímos segunda-feira, como saímos terça-feira. E hoje, mais uma vez, guardados, protegidos por tua mão toda poderosa. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Maravilha. Estenda a tua mão. Aleluia. Estenda a mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e todos digam. Amém.
Palmas que louvam e adoram Jesus. Está encerrado.